Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar sequência no vídeo 8. Nós estamos tratando a respeito das considerações sobre a origem do câncer. Então, sequência na mensagem, ou melhor, na resposta de nosso irmão Ramatiz. Esse morbo fluídico desce depois do perispírito para concentrar-se num órgão ou sistema orgânico, passando a perturbar a harmonia funcional da rede eletrônica de sustentação atômica e alienando o trabalho de crescimento e coesão das células. Então nós sabemos que o câncer físico, por mais que existe no organismo físico a eclosão, mas o câncer e muitas outras enfermidades, elas são de ordens espirituais. É óbvio que a humanidade quase toda não aceita que assim seja. Nós os respeitamos, porque é natural, cada um se encontra num nível evolutivo. Como aqui o nosso irmão mesmo recitou, eu vou repetir. Esse morbo fluídico, ele desce depois do perispírito para concentrar-se num órgão ou sistema orgânico físico. Que isso quer dizer? Que essa energia, essa concentração que encontra-se no perispírito devido às más atitudes de vidas passadas, aqui o nosso irmão ele usa o termo desce, mas na verdade esse fluido não desce. Por que não desce? Porque existe um tríplice aspecto: corpo físico, perispírito e espírito. Todos três encontram-se interligados. É óbvio que o perispírito é o modelador da forma e que nele fica registrado todos os nossos atos de vidas passadas. Inclusive, nele é que reside toda a gama de energias, tanto positiva quanto negativa, dos atos os quais nós praticamos ou deixamos de praticar. Sendo assim, neste caso, o rancor, o egoísmo, a inveja, o ciúme,
todos esses atos pecaminosos, vamos assim dizer. Tudo aquilo contrário às leis divinas. Esse sentimento de orgulho, né? De egoísmo, a raiva, o não perdão, a ingratidão. Todos esses atos geram uma toxina. E essa toxina, ela também fica armazenada juntamente com o ato no perispírito. E é natural que, em determinado momento, de acordo com a programação espiritual, é óbvio que, tratando à luz da doutrina dos espíritos, de acordo com a programação espiritual, é natural que, em dado momento, de acordo com a programação espiritual, essas toxinas perispirituais, correspondentes àqueles maus atos, são transferidas automaticamente para o corpo físico. E essas energias, elas, como aqui o nosso irmão está dizendo, essas energias deletérias, provenientes de todos os nossos maus atos, elas passam a perturbar a harmonia funcional da rede eletrônica, né, que é do sistema nervoso, do sistema endócrino, não é verdade? De sustentação atômica e alienando o trabalho de crescimento e coesão das células. É como se fosse, simplificando para vocês, é como se fosse uma metástase espiritual. Porque nós sabemos que a metástase são células cancerígenas que desagrega ali daquele câncer e segue, né, o curso natural, porque tudo é natural. Tudo encontra-se de acordo com a programação. Então aquelas células, elas seguem, aquele vírus segue a corrente sanguínea, o fluxo sanguíneo. Mas que em determinado órgão, aquelas células, aqueles vírus, eles ali se alojam. É lógico que tudo antes, na programação reencarnatória, foi programado para que aquelas células, aqueles vírus ali se alojassem. Porque aquele órgão ali, aquela área, na programação reencarnatória, ela recebeu, como se diz o ditado, ela recebeu energeticamente energias que, na passagem daquelas células, daqueles vírus, aquele órgão recebeu energias correspondentes a um ímã de atração. Então aquele órgão atrai aquelas células cancerígenas. E ali, obviamente, desestruturando todo aquele órgão, o que leva os médicos a dizer assim,
houve metástase, e de modo que vários órgãos do corpo físico do paciente já encontram-se infectados. Então, no caso aqui também, ocorre a metástase tanto do espírito, tanto do perispírito para o corpo físico. Uma vez que no perispírito, o modelador da forma, o indivíduo, ele fez por onde, em existências passadas, de contrair aquelas toxinas deletéricas. Não é verdade? Então, no momento certo, não quando é recém-nato ou em determinada idade, aquelas células perispirituais do perispírito, elas automaticamente são transferidas para o corpo físico na forma de uma metástase espiritual. E é onde, em determinados órgãos do corpo físico, surge, vamos dizer assim, o termo, surge o câncer pela primeira vez na pessoa. A pessoa está ótima. De repente, ele sente um mal-estar, sente uma dor, vai ao médico e descobre que é portador de um determinado câncer. É óbvio que existe o processo todo hereditário, existe o processo todo genético. É natural, porque existe toda uma ramificação na árvore genealógica. É natural que a árvore genealógica do indivíduo, todos, ou quase todos, não generalizando, tiveram e tinham necessidade de passar-se por esse processo. Então, essa energia, ela age, não é verdade? Ela causa no organismo, como aqui está dizendo, uma rede eletrônica de sustentação atômica e alienando o trabalho de crescimento e coesão das células do organismo naquele órgão físico, desestruturando todo o sistema imunológico naquele órgão físico. Então vamos assim simplificar. Se o câncer aparece no pâncreas, é porque aquelas células, aqueles vírus cancerígenos, no processo da metástase do perispírito para o corpo físico, aquela transfusão automática, imperceptível aos olhos dos homens, é natural que quando essa transfusão ocorreu, essa migração ocorreu do perispírito para o corpo físico e que se alojou ali no pâncreas ou no baço ou no fígado, você entendeu? O que aconteceu ali? Aquelas células cancerígenas, ela, ao ser transferida ali para aquele órgão ali, por exemplo, o baço, ela causou uma coesão, você entendeu?
das células. Elas inibiram o sistema imunológico. Elas destruíram o sistema imunológico ali naquela área onde elas se alojaram. Então é natural que, destruindo o sistema imunológico, gradativamente e rapidamente, elas se multiplicam. Aquelas células cancerígenas, elas vão se multiplicando. Quando a pessoa percebe, há casos reversíveis e há casos que não são reversíveis. Mas você percebe que o princípio do câncer, 100%, aí já generalizando, 100% está relacionado a os maus procedimentos, mau comportamento, más atitudes em vidas passadas. É intoxicação, através de veneno, através de bebida, você entendeu? Sexolatria, toxicomania, ódio, rancor, excesso de carne, excesso de bebida, excesso de cigarro, enfim, excesso de mágoa, ressentimento, o não perdão. Então, todos esses processos geram toxina e que fica armazenada no perispírito. Fica armazenada no perispírito. Existindo casos que pode acontecer naquela mesma existência a qual o indivíduo procedeu mal quando mais jovem, podendo ser que no final de sua existência, se ele lá terá uma existência, vamos dizer, de 80, 90 anos, podendo ser que aqueles maus procedimentos, aquelas toxinas, venha a eclodir no organismo físico dele, aquela transfusão, aquela migração, lá aos 60, lá aos 70, 80, 90 anos de idade. Não é verdade? Um câncer de esôfago, um câncer nos pulmões, um câncer no estômago, um câncer de próstata, como nós já explicamos em outros vídeos, o que causa essas toxinas, o que leva essas toxinas a se armazenar no perispírito para depois eclodir no corpo físico. Você entendeu? Por isso nascem muitas crianças com leucemia e com vários tipos de outros câncer, com vários tipos de outras anomalias, uma desigualdade imensa de processos que o indivíduo, ele mesmo acarretou, ele mesmo armazenou no seu perispírito, né? A guloseima, tudo que é contrário às leis de Deus gera aquelas toxinas e que fica armazenado em seu perispírito. E aquelas energias, aquelas toxinas, depois elas, num determinado momento, na próxima existência ou na própria existência, elas migram, elas transferem do perispírito para o corpo físico. Então você observa que os atos físicos
juntamente com o ato do desejo mental, porque você nunca que comete um ato físico sem a participação, sem a presença, o consentimento dos teus desejos mentais. Você entendeu? Você nunca que mata um pássaro fisicamente apenas, sem que a tua mente não participe. Então, olha só para você ver como que o processo ele é minucioso. Então, existe ali uma coparticipação. Mente, desejo e também o físico. Mas tudo aquilo armazena no perispírito. Aquele desejo, aquelas energias, aquela vontade, armazena no perispírito. Um dia, seja na existência que você cometeu aqueles atos, ou seja, nas próximas existências, vai eclodir. Como nós já tivemos a oportunidade de dizer, principalmente não, mas aqueles casos de pessoas que se suicidam tomando remédio, tomando veneno, né? Aquelas toxinas. Depois a pessoa em próximas existências volta com alguns tipos de leucemias ou com o passar dos anos eclode alguns tipos de câncer, principalmente o câncer nos ossos. Não é verdade? Olha só para você ver como que a lei divina é perfeita. Então, o câncer, ele de alguma forma, ele tem origem espiritual. A origem do câncer é espiritual. Origem. Mas é preciso dizer que essa origem espiritual teve a participação do físico, da mente, em determinado momento, em existências passadas, onde ficou armazenado no perispírito. Dá para você entender? Eu acredito que você consiga entender sim, porque você é uma pessoa assim, muito inteligente, só nós temos que raciocinar. Então não é porque eu estou dizendo aqui o câncer é de origem espiritual. Ora, mas se é de origem espiritual, então não tem nada a ver com os nossos atos. Eu estou dizendo atos, pensamentos, desejos, vontade em determinadas existências, acontecimentos, intoxicação, toxinas, que a pessoa depois ele ficou armazenado no perispírito do indivíduo e, obviamente, depois transferiu-se para o organismo físico. Aí você pode me perguntar assim, mas e estas pessoas que têm contato, de repente eles tiveram contato com alguns produtos atômicos, não é? Produtos de origem assim atômicos, mas é um processo que leva ao enfraquecimento daquela área, daquelas células, justamente para que ocorra a migração do perispírito para a fragilização do perispírito para aquela área física
que já se encontra-se sem imunologia. Porque o indivíduo traz no perispírito a matriz angariada em existências passadas, ou melhor, conquistada pela tua imprudência em existências passadas. E assim sucessivamente. Parece difícil, mas não é. É só você pensar que aquele que cometeu atos bárbaros, pode ter certeza que ele será assim agraciado com a bênção do câncer. Bênção? Sim. Nós vamos explicar no próximo vídeo.